Senhor, eu sei que Tu me sondas, e aí nós sabemos o quanto Ele nos ama, e justamente por nos amar demais, é que nos permite vivenciar as experiências que são tão importantes para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Por isso, nada deve nos perturbar, nada deve tirar a nossa paz. Que nós sabemos que, tendo Deus no nosso coração, nada nos falta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. É uma prece, né, meus irmãos, de Maria Teresa d'Ávila, que coisa linda. Com Deus no coração, só Deus te basta. Com Deus no coração, só Deus nos basta. E já que tudo passa, nada deve nos perturbar. Tem uma frase que ela diz assim, que aquilo que não está sob o seu controle, aquilo sobre o qual você não tem domínio, não tem condição de modificar, também não pode tirar a sua paz. Então nós precisamos ser mais seletivos, até com as dificuldades que nós trazemos para a nossa vida. Os sofrimentos, as angústias, muitas vezes a ansiedade, por queremos mudar determinada situação que não está nas nossas mãos mudar. Então, buscando no Evangelho, este roteiro de luz que Jesus nos orienta, Kardec, no capítulo 9 do Evangelho, ele fala da obediência e da resignação que nós precisamos ter para enfrentar aquelas situações que nós não temos como mudar, não depende de nós. Assim nós devemos ter sabedoria e pedindo a Deus força e coragem para mudarmos aquelas que precisam ser mudadas, que só depende de nós. Mas perseverança, tolerância, paciência e coragem para suportarmos aquelas que não podemos mudar. E é justamente quando pedimos a Deus a sabedoria, para que Ele possa também nos mostrar, identificar uma na outra, né? Às vezes eu estou ali reclamando de uma situação e, poxa, só depende da minha coragem para modificar. Mas às vezes eu estou ali dando cabeçada na parede, dando murro em ponta de faca, querendo mudar uma situação que não está nas minhas mãos. As situações imponderáveis que muitas vezes nos acometem, justamente para que nós possamos dar o testemunho da nossa fé. Então, assim, Senhor Jesus, esta noite feliz, abençoada, segunda noite, Senhor, deste novo ciclo que se inicia em 2025. Nós queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor deu a cada um de nós de estarmos aqui, nos dois planos da vida, presencial ou virtualmente. Nós agradecemos, Senhor, por termos feito essa escolha, por termos escolhido a sintonia com o Teu Evangelho de luz, com o Teu Evangelho de amor. Aqui estamos, Senhor Jesus, sedentos para beber dessa fonte de água viva, da boa nova que o Senhor nos trouxe.
Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ter o nosso coração preparado para que a espiritualidade amiga encontre, Senhor, em nossos corações as disposições necessárias para nos ajudar. O Senhor sabe o que trouxe cada um de nós aqui nesta noite. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe dos nossos anseios, dos nossos medos, das nossas fragilidades. O Senhor sabe, Senhor, o que nos aflige. Então nós colocamos nas tuas mãos todos estes sentimentos, estas angústias, os nossos temores, para que o Senhor cuide de nós, para que o Senhor nos ajude a libertarmos de sentimentos que não contribuem nada para a nossa caminhada evolutiva. E pedimos, Senhor, humildemente, a tua permissão para iniciarmos mais uma atividade neste ponto de luz, na certeza que no seu infinito amor e misericórdia, o Senhor passará também no lar de cada família aqui representada, levando paz, levando harmonia, levando, Senhor Jesus, a prosperidade, a saúde do corpo e da alma. E assim, Senhor, que aqui nos encontramos, nós pedimos, fortaleça, Senhor, a nossa fé, renova as nossas esperanças, dá-nos a certeza e o entendimento de que nada é por acaso, que tudo que estamos passando é uma bênção ou é uma lição, porque são experiências necessárias para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Obrigada, Senhor Jesus, por estes benfeitores amigos que coordenam os trabalhos desta casa, este ponto de luz, este farol a guiar o viajor cansado. Obrigada, Senhor Jesus, por esta equipe espiritual de Bezerra de Menezes e tantos outros anônimos, benfeitores que não desistem de nós, benfeitores que muito antes de nós aqui chegarmos já estão a preparar o ambiente para nos receber. Obrigada, Senhor Jesus, por eles não desistirem de nós. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor não desiste de nós. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Oh, graças a Deus. Estão todos bem, meus irmãos? Tudo na paz? Que bom começarmos o ano juntinhos, hein? Que legal, que legal. Só um minutinho, vamos olhar minha garganta. Então, vou mudar aqui. Vamos começar. Tem uma coelhinha comendo aqui? Tem. Tá na hora do lanche, tá?
Então, meus irmãos, boa noite mais uma vez. Jesus possa estar em nossos corações, trazendo paz, serenidade, esperança, fortalecendo a nossa fé, para que a gente possa caminhar em 2025 de uma forma serena, de uma forma como o verdadeiro cristão caminha, com alegria e gratidão. Sempre seguindo o que Paulo de Tarso nos recomendou. Em tudo dá graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Certo? Está muito frio aqui? Quer que levanta um pouquinho? Já está no quarto? Tá bom? Escolhe o evangelho que nós vamos refletir esta noite. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Ah, que legal! Pois eu. Raíssa. Raíssa, vocês duas? Duas. E? Maria? Maria. Você é a primeira vez? Não, né? Então, meus irmãos, é isso. Nós vamos refletir hoje, então, sobre... Ai, muito bom. No capítulo 13, Raíssa, né? Raíssa escolheu para nós aqui o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o item que ela escolheu para nós, benefícios pagos com a ingratidão. Então, este capítulo, que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, é aquele que fala sobre fazer o bem sem ostentação, fala dos infortúnios ocultos, fala do óbolo da viúva, fala sobre convidar os pobres e expropriados. Já fizemos até uma reflexão recentemente sobre este tema. E hoje está aqui sobre... servir sem esperança de retribuição. E nas instruções dos Espíritos, fala sobre a caridade material e a caridade moral, fala sobre a beneficência, sobre a piedade, sobre os órfãos e hoje, benefícios pagos com a ingratidão. Então, a gente começa a perceber que quando nós fazemos algo por alguém, Jesus disse que o que conta é a nossa intenção. Então, às vezes, você faz o bem para uma pessoa o tempo todo, na hora que você precisa de alguma coisa, a pessoa não te retribui. Aí que está a pegadinha. Se a pessoa não te retribui e você fica chateada porque você sempre ajudou, significa que você ajudou, então, na pretensão de que um dia ela te ajudaria. Olha bem, nós não podemos ter ilusão com o evangelho, com o que Jesus veio nos ensinar. Se eu me desiludo, só se desilude quem se ilude. Se eu me desiludir com uma pessoa porque ela não fez o que eu tinha expectativa que ela fizesse, é porque eu estava iludida com relação à pessoa. Ficou claro isso? Então, veja o que Jesus traz para nós lá em Mateus. Ele diz assim: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistos por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 4. Então, quando fala de benefícios pagos com a ingratidão, Kardec pergunta o seguinte: o que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Então, você ajuda uma pessoa, de repente aquela pessoa te paga com a ingratidão, de um jeito ou de outro. Aí você fala assim: eu não vou ajudar ninguém mais, porque eu ajudei fulano, e na hora que eu precisei, ele não me ajudou, então não vou ajudar mais ninguém. Olha o que Kardec nos traz. Ele diz assim, o guia protetor. Ele faz assim: estas pessoas têm mais egoísmo do que de caridade, porque não fazem o bem senão para dele receber sinais de reconhecimento. É não fazê-lo com desinteresse, e o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Por isso que quando Kardec traz neste capítulo a questão de convidar os pobres e expropriados, ele está trazendo para nós uma reflexão no sentido figurado que Jesus disse. Que Jesus não está pedindo que nós peguemos os moradores de rua, os andarilhos, vamos levar para a nossa mesa, para a nossa casa, ao invés de convidarmos os nossos parentes. Não é nesse sentido.
Ele quis dizer no sentido de quê? Que os pobres e expropriados são aqueles que não têm condição nenhuma de te retribuir. Você prepara ali um almoço, vamos dizer que você vai oferecer um almoço para os irmãos de rua. Eles têm condição de te retribuir? Não tem. Mas nós consideramos também os pobres e expropriados aqueles que não possuem o alimento espiritual. Aqueles que não conhecem Jesus, que não conhecem o Evangelho da forma como nós conhecemos. Aquelas pessoas que são movidas muito mais pelo instinto, né? Muito mais, são aquelas pessoas mais reativas, elas reagem mais do que agem, são mais impulsivas, são mais instintivas do que pessoas que já estão buscando ali a educação dos sentimentos, o desenvolvimento da sensibilidade, das suas emoções. Então, pobres e expropriados, é muito fácil uma família você se relacionar com as pessoas que são espiritualizadas, com as pessoas que estão no mesmo caminho que você, que já têm a consciência da busca deste alimento espiritual para que nós possamos nos melhorar. Mas onde que nós vamos demonstrar verdadeiramente a nossa paciência, o nosso amor, a nossa tolerância? É na lida com aqueles que se colocam muitas vezes como nossos opositores. Pessoas de difícil trato, pessoas que têm um temperamento difícil, genioso, são pobres e expropriados na questão dos dons espirituais que deveriam ter e que não possuem. E aí, quando ele diz aqui, também são orgulhosas essas pessoas que dizem que não vão mais ajudar ninguém porque foram pagos com ingratidão. São orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Acha que procura, aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não o procura na terra. Então, se eu estou fazendo algo querendo retribuição, se eu estou fazendo algo querendo reconhecimento, Deus está vendo que o meu coração não está de acordo com o que Jesus ensinou. Porque o que Jesus nos orientou foi o seguinte: fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar retribuição. E ele diz, é preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que se aquele a quem prestar serviço esquece o benefício, Deus não terá mais em conta do que se estivessem já recompensados pelo reconhecimento do beneficiário. Deus permite que sejais pagos, por vezes com ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Então, veja, se você faz algo por alguém e este alguém te paga com ingratidão, não é você que está com problema. Não é você que está com débito diante da lei de Deus. É ele. Quem te trata mal é que está com problema. Quem te dá uma má resposta, quem te agride verbalmente é que está com problema. Quando nós compreendemos isso, fica tão mais fácil nos relacionarmos com as pessoas, porque nós deixamos de trazer para nós aquilo que pertence ao outro. Então, se o outro te trata mal, você não tem que tratar mal na mesma moeda. Você precisa pagar o mal com o bem. Muitas vezes o seu silêncio ali é a melhor resposta que você poderia dar a uma frase mal falada, a uma acusação, a uma injúria, a uma calúnia, a uma difamação, não é? De que adianta você sair procurando catar as penas, os penugens da galinha? Conhecem essa história da calúnia? Chico Xavier explicando, né? Como é que se dava a questão da calúnia. Então, o menino perguntou para o pai, né? Que ele estava sendo caluniado. Não. Chegou falando para ele uma coisa que não tinha certeza se era verdade. Então, chegou contando o que tinha acontecido com o fulano e tal. Aí o pai falou assim, mas você tem certeza que isso é verdade? Ele falou assim, não tenho certeza. Aí ele falou assim, então você vai pegar uma galinha, vai despenar a galinha, tirar todo aquele penugem que ela tem do papo, assim, na frente, que é mais fininho, né? Vai fazer um saquinho dessa penugem e vai levar por toda a rua. Vai levar por toda a cidade, vai sair distribuindo a penugem, tá bom? Aí o menino assim fez, ele queria reparar o erro que ele estava cometendo da maledicência, né? Da fofoca. E o pai usou este exemplo para que ele pudesse se redimir. Então o menino assim fez, saiu com o saco, com os pelinhos da galinha lá e soltou pelo para tudo, pena para tudo quanto é lado, e penugem, e voando, e espalhou para a rua inteira. Aí ele voltou para o pai e falou assim, pai, agora? Estou perdoado? Ele falou assim, agora
você vai voltar exatamente por onde você passou e vai catar cada penugem, cada peninha que você espalhou. Papai, mas é impossível. Como é que eu vou conseguir catar todas as penas de novo? Ele falou assim, assim é a calúnia. Assim é a maledicência. Depois que ela se espalha, não adianta você querer conter. Não adianta você querer romper o ciclo. Vai ter que chegar em alguém e este alguém resolve falar, não, isso não é verdade. Então, você não passe para frente aquilo que não é para o bem, que não é para o benefício de ninguém, aquilo que você não tem certeza. Então, nós temos que ter essa prudência. Então, se alguém nos paga com a ingratidão, ele que está com problema, não somos nós. Nós estamos cumprindo com o nosso dever. Às vezes você dá um pão para uma pessoa que passa pedindo na porta de casa, a pessoa vira a esquina ali e joga o pão fora. Ora, meus irmãos, quem deu o pão, beleza, você fez o que a sua consciência pediu, você fez o que o seu coração pediu. Agora, o que o outro fez com o pão, ele vai responder perante Deus, porque você acreditou que ele estava verdadeiramente com fome e queria agradecer o pão ou comer o pão, não é não? Então, a gente fica esperando do outro algo que a gente não tem nem que se preocupar com isso. E aí ele diz, é preciso sempre... E sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos? Estais certos, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Ou seja, você faz algo para alguém, essa pessoa é ingrata, mas um dia essa pessoa pode ter tocado o seu coração e pensar, poxa, aquela vez fulano fez isso para mim, eu fui ingrato, nem agradeci direito. Muitas vezes é quando ele vai passar por uma situação e recebe na cara uma ingratidão. Aí ele começa a parar para pensar o quanto é doloroso você não ter nem a educação, né? Que às vezes a pessoa agradece, não é para poder enaltecer o seu ego, nem massagear o seu ego, mas ele está agradecendo porque foi um favor que fez. E quando nós agradecemos, é um gesto de humildade, porque nós reconhecemos que a pessoa fez para fazer o nosso bem, que ninguém é obrigado a fazer. Se a pessoa fez para mim um favor, poxa, o mínimo que eu tenho que fazer com uma pessoa civilizada é agradecer. Muito obrigado. E a gente sabe que pessoas orgulhosas não conseguem ser gratas. Porque o orgulhoso, por ele sentir que ele é o melhor do que todos, que ele é superior a todos, ele acha que tudo que faz para ele, ele merece. Então, tudo que faz para ele não é mais do que obrigação. Entende? Então, você esperar gratidão de uma pessoa que é orgulhosa é muito difícil. É você procurar pelo e ovo, né? Porque o orgulhoso não sabe agradecer. O orgulhoso vai reconhecer que precisou de você para alguma coisa. Então, muitas vezes, ele vai manter uma atitude fria, indiferente, com o que você tiver feito, mas vida que segue. Você fez o que sua consciência pediu. E aí ele diz aqui, infelizmente não vedes sempre, senão presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Ou seja, eu tenho que fazer o que está no meu coração, que está gravado na minha consciência e que Deus me pede que faça. Porque minha consciência vai acusar que eu devo ajudar. Agora, como o outro vai reagir, já é problema do outro. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo. Mas quando o espírito se desembaraçar de seu invólucro carnal, lembrar-se-á. E essa lembrança será seu castigo. Então, lamentará a sua ingratidão e quererá reparar sua falta. Pagar sua dívida noutra existência. Frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com seu benfeitor. Então, nós estávamos no Evangelho, acho que foi na segunda ou na terça-feira, não me lembro, falando exatamente de você reconhecer do outro lado aquele que te beneficiou. Imagina o que é você se deparar com aquele que te ajudou e você ver que você recusou ajudá-lo em algum momento. Com que cara que a gente fica, né? Você, quando desencarnar, o espírito tomando a consciência, você se deparar lá com o espírito que se apresentou para você pedindo uma ajuda, você podia ajudar e você se recusou a ajudar. E aí você percebe o quanto que este espírito já te ajudou. Então, por isso nós devemos fazer o bem indistintamente. Fazer o bem faz bem. Primeira pessoa a ser beneficiada com o bem que faz somos nós mesmos. E ele ainda diz aqui, é assim que sem disso
suspeitardes, tereis contribuído para seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde. É o que Emmanuel diz. O bem que nós fizermos será nosso advogado em qualquer lugar do universo que nós estivermos. Nenhuma boa ação se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ou seja, eu vou ajudar, eu vou continuar ajudando. A humanidade é boa, o ser humano é bom. Muitas vezes nós estamos adoecidos. Muitas vezes nós estamos... O ódio, o que é o ódio? O ódio é onde o amor adoeceu, não é? Então, a humanidade, se nós olharmos a solidariedade do ser humano, é fantástico. Basta nós vermos as tragédias que acontecem aí, aquele desastre lá do Rio Grande do Sul. Olha que coisa linda que foi o movimento no Brasil, no mundo até, mandando mantimentos em benefício das pessoas do Sul. Imagine um dia que nós pudermos ter os países, né, os países deste planeta governados por indivíduos espiritualizados, indivíduos que se preocupam verdadeiramente com o próximo e não consigo mesmo. Indivíduos que são movidos pelo amor, pela vontade de fazer o bem, de tornar o mundo um mundo melhor, onde as pessoas possam viver em paz, com segurança, com a garantia das suas liberdades fundamentais, dos seus direitos. Imagine, ao invés de termos aí projetos, né, de governos autoritários, governos totalitários, que privam as pessoas, que escravizam as pessoas, até hoje a gente vê trabalho escravo, não é? A gente sabe que existe isso no mundo, a gente sabe que existe. Então, imagina nós temos ali governadores, né, governadores dos países, presidentes voltados para essa causa do bem, da justiça, do amor, da solidariedade. Como será diferente esse planeta? Vai chegar lá. Sabe por quê? Porque nós estamos no caminho para que a Terra se transforme num planeta em regeneração. E no planeta de regeneração é exatamente assim. As pessoas estão todas voltadas para o bem, para auxiliar o progresso da humanidade. E estes que estão aqui hoje, no século XXI, e ainda se comportando como homens primitivos lá das cavernas, que era cada qual pensando em si, na sua sobrevivência, e não está nem aí para a população, estes, com certeza, não terão mais a oportunidade de reencarnar aqui no planeta Terra, porque o planeta Terra vai seguir o seu desiderato, vai cumprir o seu propósito. Então, nós entendemos, não sei quantos aqui têm conhecimento deste tema, né, da transição planetária, mas nós entendemos a Terra é uma escola. Nós estamos aqui numa escola, para que possamos aprender. Nós estamos aqui num hospital, para que possamos nos curar. As dores da alma, as doenças, as mazelas morais que nós trazemos, não é? Nos adoecem. Nós estamos aqui numa oficina de trabalho. Quando nós trabalhamos pelo bem do próximo, nós estamos trabalhando por nós mesmos. Então, se você está numa sala de aula e ali tem 3, 4 alunos que se recusam a deixar a turma aprender, que fazem bagunça, que não se comportam, que não respeitam o professor. Antigamente, o que aconteceu? Hoje eu nem sei mais, que hoje está uma bagunça, a escola deixou de ser o local onde os filhos realmente são educados, né? É tanta inversão de valores que, na minha época, coisa mais feia falar de nostalgia assim, mas na minha época nós respeitávamos os professores, né? Respeitávamos os mais velhos, nós tínhamos verdadeiro amor, né, à nossa pátria, à família, nós tínhamos verdadeira devoção a tudo que são os valores que são a base da sociedade. Então, uma sociedade que não preza por estes valores, ela está fadada a ruir, porque são os pilares de uma sociedade, a família. A família é o primeiro pilar da família. Então, se nós admitimos qualquer coisa que visa destruição da família, tirar a autoridade dos pais, né? Jogar filhos contra os pais, enfim, essas coisas que a gente tem visto aí, nós estamos no caminho da ruína, da perdição. Mas muitas vezes a situação tem que piorar muito para poder melhorar, justamente pela quantidade de pessoas que ainda dormem. E aí, você está na escola com aqueles alunos que são baderneiros, que não deixam a turma avançar. O que acontece? A diretora vai
e convida estes alunos a se retirarem para outra escola. Não é assim? Olha, aqui você não vai estudar mais, porque a turma quer aprender, a turma quer avançar e vocês não estão permitindo. Então, o planeta Terra vai ser bem assim. Permanecerá na Terra aqueles espíritos que querem verdadeiramente progredir, que querem verdadeiramente fazer se materializar aqui no planeta o que Jesus veio ensinar. O amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo e não fazer com o outro aquilo que não gostaria que fizesse. Então, se nós estivermos prontos para poder colocar em prática os ensinamentos do Cristo, nós não seremos convidados a sair do planeta. Mas estes seres que estão trazendo sofrimento, que estão trazendo angústia, que estão trazendo tantos males para os outros, para os mais fracos principalmente, para os mais humildes, os mais pobres, eles não terão condição de reencarnar no planeta mais. Aí irão, muitas vezes, para um planeta primitivo, um planeta numa condição muito inferior à da Terra. Não vai ter WhatsApp. Imagina, gente, que tristeza, não tem internet, misericórdia. Mas não vai ter, né, esse conforto que a gente já tem aqui. Então, vão começar do zero, vão lá inventar a roda, vão descobrir o fogo, vão aprender a respeitar a vida e sociedade. Alguém tem muita dúvida nisso aí? Ficou claro que a planeta Terra, que evoluem os planetas assim como evoluímos nós, seres humanos? Porque a gente fala, mas nem todo mundo é espírita, né? Nem tem que ser para estar numa casa espírita, numa quinta-feira, ouvindo o Evangelho, vir aqui, tomar um passe, nem precisa de ser espírita. O bom é que se você for espírita e procurar estudar a doutrina, vai abrir o seu leque de compreensão, de entendimento, de muitas respostas que a doutrina traz. Mas se você não for espírita, não tem problema. Pode ser católico, pode continuar na igreja, pode vir aqui beber, né, dessa fonte de luz que é o Evangelho. Então, nós sempre compreendemos que não existe dois Deus, só existe um. Não existe dois Jesus, só existe um. Não existe duas Marias Santíssimas, só existe uma. Então, nós somos todos irmãos. Até porque Jesus não criou religião nenhuma. Ele trouxe o Evangelho. Os homens é que colocaram nomes. É católico, é evangélico, é presbiteriana, é umbandista. Nós é que criamos os nomes. Quando nós desencarnarmos, vai ser sim importante nós termos a resposta na ponta da língua. Quando formos perguntados: qual bem que você fez na Terra com o que você aprendeu? Como é que você praticou o Evangelho que Jesus te trouxe? Aí sim, nós temos que ter a resposta. Porque ele não vai perguntar: qual foi a religião que você seguiu? Quantas vezes você foi no Pão de Luz? Você fazia palestra? O que você... Não. Vai perguntar como foi a sua trajetória no sentido da sua evolução espiritual. E cada um de nós está no seu tempo. E cada um de nós está onde precisa estar. Às vezes a pessoa está lá na igreja evangélica, é onde ela acredita ainda no céu, no inferno, né, que vai para o céu, vai para o inferno, que a alma depois que morre fica nos braços do Pai, só vai ressuscitar no juízo final, essas coisas. Está no tempo dele, está errado? Não. Para o nível de compreensão dele, está certo, é isso mesmo, a gente respeita, não é mesmo? Então, o importante é isso, nós enxergarmos a nós todos como irmãos em Cristo. Nós não somos melhores que ninguém, nós não somos piores que ninguém, nós somos todos irmãos. E o que tem que nos mover, o que tem que conduzir as nossas ações é o amor. É o amor independente se eu estou ajudando a um judeu, a um muçulmano, a um fariseu, a um católico, a um evangélico. Eu tenho que fazer o bem sem olhar a quem. Eu tenho que fazer o bem sem esperar que essa pessoa venha me retribuir ou venha me agradecer. Eu tenho que fazer o bem porque a minha consciência, onde está escrita a lei de Deus, me convida a ajudar o próximo. E aí, este espírito protetor, que deu essa mensagem para Kardec em 1862, diz assim: meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente ligam-vos a vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo,
Admiraríeis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Então, viver, morrer, né? Aprender sempre. Essa é a lei. Nós estamos aqui para recomeçar. Nesta reencarnação, foi nos dada essa oportunidade de recomeçarmos. Mas é começarmos do novo e não começarmos de novo. Começar de novo, eu estarei fazendo as mesmas coisas. Mas começarmos do novo é nós termos um novo olhar, uma nova proposta, com mais força, com mais confiança em Deus, com mais sabedoria, com mais conhecimento, com mais discernimento para fazermos as melhores escolhas. Ficou claro isso? É assim que nós precisamos, então, em 2025, dar os nossos passos. Sempre perguntando o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. O que Jesus pensaria de mim se eu, de fato, levar essa atitude a cabo. Se eu fizer isso, será que eu estou conseguindo esconder? Posso esconder das pessoas, mas Deus está vendo. Deus sabe o que está no meu coração. Então, essa reforma íntima é este mergulhar dentro de nós mesmos para enxergarmos com muita humildade as nossas mazelas morais, para não ficarmos mais terceirizando a culpa, a responsabilidade dos nossos sofrimentos, das nossas infelicidades. Porque tudo depende de nós. Ah, mas fulano me deu um prejuízo material, olha só que prejuízo que eu levei. Olha, você confiou além, né? Além, confiou mais do que devia. A gente tem que ser sábio, tem que ser prudente. Ah, mas o fulano, eu casei com ele achando que ia ser uma coisa e é outra. Se iludiu, né? Porque não procurou conhecer, porque não procurou ver os valores morais que essa pessoa tinha. Na minha época, eu lembro que falava assim, o filho, o homem, quando ele trata bem os pais, certamente ele será um bom marido. Falavam isso. 45 anos atrás, quando eu casei, eu lembro que essa frase eu ouvi muito. E eu ouvi principalmente da minha mãe, que ela falava assim, o Jânio vai ser um marido muito bom, porque ele é muito carinhoso com os mais velhos, ele trata muito bem os mais velhos e os pais. Então, é uma dica, né? Se a pessoa não consegue viver, tolerar, nem ser grata a pai e mãe, que gratidão ela vai ter com aquela pessoa que ela está ali querendo dividir a sua vida? Então, meus irmãos, a vida nos dá sinais. Nós é que muitas vezes usamos uma viseira espiritual ali que não nos deixa ver. Muitas vezes porque a nossa vontade de fazer algo é tão grande que a gente perde a razão e a gente dá mais ouvido ao coração. Ah, mas o coração quer. Ah, mas eu amo. Eu sou apaixonada. Aí quantas pessoas se casam e pouco tempo depois dão com os burros na água, porque não era nada daquilo que estavam pensando. Ilusão. Só se desilude quem se ilude. Então, que nós possamos trabalhar 2025 para não nos iludirmos, para não nos deixarmos enganar, para não nos deixarmos ser seduzidos pelo canto da sereia. Aquele canto que te embriaga, que te deixa inebriado, viajando naquela voz melodiosa da sereia, quando pensa que não, te leva para o fundo do mar. Então, meus irmãos, tenhamos os pés no chão. Vamos buscar o estudo, vamos estudar. Com estudo, és tudo. O conhecimento liberta. Está lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com o conhecimento eu consigo ter discernimento. E tendo discernimento eu sou capaz de fazer as melhores escolhas. E todas as nossas dores que nós estamos hoje sofrendo são frutos de escolhas equivocadas que nós fizemos no passado. Então, nós temos ou não temos que pedir a Deus que nos abra os caminhos para que possamos seguir no caminho reto, buscando a conexão com Deus desde o momento que nós abrimos os nossos olhos pela manhã, sintonizar com os bons espíritos, buscar, pedir a eles a proteção, o amparo para aquele dia. Agradecermos o café da manhã, pedirmos a proteção quando estamos no trânsito, agradecermos voltando para casa, agradecermos hoje por essa casa de oração,
de portas abertas para nos receber. Isso não é uma bênção? Então, nós temos que agradecer. Quando nós, o Seixoie tem muito esta meta, não é, Eliana? Agradece, você agradece, agradece. Quanto mais você agradece, mais você recebe de bênçãos, de força, de luz, de sabedoria. Porque a reclamação é um vício. A reclamação é um vício terrível. Porque ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa que só reclama. Misericórdia. Como é pesada a psicosfera em toda essa pessoa, né? Porque a pessoa que só reclama, ela não tem gratidão. Porque se nós pensarmos tantos benefícios que a espiritualidade nos dá, nos concede, tantas bênçãos que Deus nos dá, desde o momento que nós abrimos os olhos pela manhã, só aí já é uma bênção. Opa, não desencarnamos à noite, vamos agradecer, porque temos mais um dia pela frente. Aí levantamos, epa, eu consigo sair da minha cama sozinha, eu não sou acamada, eu não preciso de aparelho para andar, eu consigo me deslocar. Vamos lavar o rosto, ei, eu tenho autonomia, olha, ninguém precisa lavar o rosto por mim. Vamos beber água, olha, eu posso engolir. Tem pessoas que têm problemas, que tem que usar aquela sonda, né, no estômago ali, não consegue botar nem água na boca. São milhares de pessoas. Quem não conhece alguém numa condição assim? Ah, eu respiro. Ué, mas eu não estou nem usando aparelho e estou respirando. E quantas pessoas precisam de aparelho para respirar? Enxergo. Pouco, viu? Mas enxergo. Tem pessoas que não enxergam nada. Que a luz dos olhos já foi tirada há muito tempo. Só veio o breu escuro. Não vê as cores, não vê o pôr do sol, não vê o luar, não vê a chuva, não vê as flores coloridas, a natureza. Nós vemos o tempo todo e reclamamos ainda. Meu Deus, mas como a gente pode ser tão ingrato assim com Deus? Então, se a gente começar a agradecer mais por todas essas bênçãos que Ele nos traz, com certeza nós continuaremos carregando a nossa cruz, mas ela estará mais leve, ela não será tão pesada. Já viram aquela frase que o fardo se torna mais leve quando você olha para cima do que quando você se curva ao peso dele? É assim. Aquela música que eu falo todo dia nela, né, Belemate? Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Quem conhece essa música já está confessando a idade, que já passou dos 60. Essa música ela é muito linda, então eu acho muito bonita, porque diz exatamente essa verdade. Reconhece a queda. É aquela fala assim, falhei, está falhado. E não se falha mais nisso. É assim que a gente tem que seguir. Só erra quem tenta fazer. Quem não faz nada não erra. Quem não faz nada não recebe nem crítica, porque não erra. Quem que erra? É quem está tentando acertar. Ou a gente ainda acha que alguém erra porque quer errar? Não. Nós erramos tentando acertar. Então a gente vai tentando, vai tentando, vai tentando, uma hora a gente acerta. E assim devemos seguir. Tá ok? Podemos fechar a nossa reflexão. Ficou marcado para vocês que o problema da ingratidão não é um problema seu? Se você foi pago com a ingratidão, agradece a Deus que você não foi ingrato com ninguém. Se você está sendo caluniado, agradece a Deus que você não está caluniando ninguém. Se você foi assaltado, foi roubado, agradece a Deus que não é você que roubou nem assaltou ninguém. E tem aquela frase que Chico fala, né? Tão bom quando a gente pode devolver. A gente não sabe no passado o tipo de dívidas que nós contraímos perante as leis de Deus e que muitas vezes estamos ali naquele momento tendo que passar por algo que a gente pode ter feito outra pessoa passar, não sabemos. Como espíritos imortais, milenares, nós temos experiências que a gente não consegue nem saber. Tivemos, lógico. Imagine se nós não damos conta de lidar com muita coisa do nosso passado nessa existência. Imagine se nós daríamos conta de lembrar do que nós fomos séculos atrás, milênios atrás, na época de Jesus. Eu sempre falo, não vamos achar que na época de Jesus nós estávamos caminhando com ele junto ao Lago Azul de Genezaré, porque não estávamos, não. Certamente nós jogamos pedra na cruz,
Certamente nós juntamos fogo para lenha para botar na fogueira para queimar Joana d'Arc. Nós éramos o cão chupando manga. Por quê que eu estou falando assim? Porque já se passaram 2000 anos da vinda do Cristo. E até hoje nós temos dificuldade de colocar em prática 2 recomendações dele, que faria toda a diferença na humanidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E não fazer com o outro que você não gostaria que te fizesse. 2000 anos se passaram e até hoje a gente não consegue fazer isso o tempo todo. Imagine como nós éramos no passado. Tá bom? Que Jesus então nos abençoe. Nós vamos agora para a terceira parte do nosso momento, onde vai haver a fluidificação das águas, onde nós estaremos envolvidos, recebendo os bálsamos suavizantes, curadores, que a espiritualidade amiga derrama sobre nós neste ambiente, com a presença dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiães, dos benfeitores deste ponto de luz, que estão sempre a sustentar os trabalhos da casa. Mantenhamos, então, em oração e vamos cantar.